Meus queridos, meus amigos, eu jamais imaginei que Lacronaldo Gonçalves, vulgo Leonardo Gonçalves, que agora trocou, né? É quando a manteiga... Não tem aquele cara que fala assim, vem cá, meu filho, você come pão com manteiga ou manteiga com pão? O Leonardo Gonçalves deixou de ser Leonardo Gonçalves e virou Lacronaldo Gonçalves, ou o Lacronaldo Gonçalves deixou de ser o Leonardo Gonçalves? Não sei. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Bom, por que eu estou falando isso? Muitas pessoas chegaram pra mim e disseram assim, e eu também disse isso. Só que a minha esposa, ela é nota 1000, tá ligado? Ela é uma mina inteligente. Ela é meio antipática às vezes, mas ela é maravilhosa na questão da sabedoria. E quando ela fala umas coisas comigo, e assim, quando eu não tô falando, porque eu falo muito, né? Ela diz isso, mas quando eu tô quieto ouvindo, eu posso observar a tamanha sabedoria da minha esposa. E aí, conversando com ela sobre essa situação do Lacronaldo Gonçalves, eu falei mais uma vez, caramba, no que o Leonardo se transformou? E muitas pessoas também falaram isso pra mim. Caraca, no que o Leonardo Gonçalves se transformou? Quando eu publiquei esse vídeo no meu Instagram, muitas pessoas comentaram lá, olha o que esse cara virou, o que esse cara se transformou. E a minha esposa chamou atenção para o seguinte, e eu dou razão pra ela e bato palmas pra ela. Eu dou palmas pra minha esposa, palmas pra minha esposa, ó. Parabéns, querida, você merece. Sabe por que você merece? Porque é o seguinte, queridos, o Leonardo Gonçalves, ele não se transformou nisso que ele se transformou. Ele sempre foi. Uma pessoa não se transforma nesse tipo de coisa. Uma pessoa simplesmente é e esconde por muito tempo. Porque você chegar ao ponto que o Lacronaldo Gonçalves chegou e dizer que você simplesmente mudou, não é que nem você mudar de opinião. Opinião é uma coisa, mas caráter é outra. E quando a gente vê o ponto que o Lacronaldo Gonçalves chegou, e é claro que tudo isso que eu estou dizendo é minha opinião, é a minha observação das coisas, então você não pode tomar isso como regra, mas apenas como a minha opinião, é minha opinião, e nós ainda vivemos num país que não existe crime de opinião, não é, querido Xandão Cabeção de Ovo? A gente ainda tem a oportunidade de ter opinião. Meu grande amigo Alexandre de Moraes, por favor, né? Cara, você é amigo do peito, irmão, camarada. É minha opinião, tá? Eu acho assim, não existe a possibilidade dele ter se transformado. Ele sempre foi isso e ele ficava tentando suprimir, reprimir o que de fato ele sempre foi. É diferente você mudar de opinião. Por exemplo, eu, no primeiro mandato do ladrão de 9 dedos, o companheiro ladrão, aquele que diz que ele nunca viu na vida uma pessoa mais honesta do que eu votei naquele miserável, né? Da mesma forma que eu era admirador do trabalho da época do Arthur Duval, o Mamãe Falei, deputado estadual por São Paulo. Eu também gostava muito dos vídeos do Nando Moura. Eu também parava para ouvir os comentários políticos de Joyce Hasselman. E eu também achei que o João Dória seria um grande gestor para a cidade de São Paulo quando ele começou na prefeitura. E, de fato, no início ele parecia que estava fazendo um bom trabalho. Mas todas essas pessoas, elas mudaram completamente? Elas se transformaram e viraram o que são agora? Não. Elas não se transformaram, elas não mudaram totalmente e viraram o que são agora. Elas sempre foram exatamente isso que elas estão mostrando agora. Só que elas faziam de tudo para reprimir, suprimir, para possivelmente enganar toda a audiência que essas pessoas têm e que elas conquistam. É diferente quando você segue alguém porque acha que essa pessoa é admirável e de repente ela se transforma e você tem a obrigação de parar de seguir essa pessoa ou admirar essa pessoa porque você sabe que ela está cometendo algo errado. Por exemplo, eu tô aqui no meu canal falando coisas que vocês até então concordam. Mas se um dia você observar algo que eu falei que você não concorda de jeito nenhum, você tem o direito de não me seguir mais, de não concordar comigo, de não suportar mais me ver nem me ouvir falar. Isso é diferente. É você mudar de opinião, baseado naquilo que você vê acontecer. Mas quando uma pessoa chega a fazer o que o Arthur Duval fez na Ucrânia, quando uma pessoa chega a fazer o que a Joyce Hasselman fez, a ponto de... Gente, desculpa, na minha opinião, a Joyce Hasselman se autoflagelou, ou flagelo, isso. Se autoflagelou, se automachucou para poder chamar atenção. Quando as pessoas chegam a esse ponto de loucura, de equívoco mental, gente, isso não é mudança, isso não é se tornar, isso é o que a pessoa sempre foi.
Ponto final. Um grande exemplo disso que eu tô falando é o próprio e mais falado nesse canal, grandíssimo, 4 olhos gordo fedido, Malvadão. O Malvadão, quando eu comecei a trabalhar na Associação Sul Espírito Santense, ele parecia ser uma pessoa boa. Parecia, inclusive, se preocupar com o meu bem-estar. Ele me levava para cantar nos eventos, ele me levava junto com ele dentro do carro dele para cantar nas igrejas. Ele vivia me elogiando na frente da igreja. Mas tudo aquilo era a sua própria campanha política para a reeleição. Ele nunca de fato esteve preocupado com o meu bem-estar e ele nunca de fato admirou o que eu fazia ou deixava de fazer. Ele apenas estava usando os meus talentos em benefício próprio. Quando ele, então, se transformou, entre aspas, no que eu depois conheci, porque na verdade ele não se transformou, quando ele revelou o que ele de fato era, ele chegou a pontos de provar para mim que ele não se transformou, mas apenas se revelou. Então a gente, em outras palavras, resumidamente, vou tentar resumir isso aqui. Não é uma questão de transformação, é uma questão de revelação. Essas pessoas apenas revelam o que elas de fato são. Por isso desconfie sempre daquelas pessoas que sempre estão sorrindo e sempre são boazinhas. Tem um pensamento que diz assim, eu prefiro Pedro, todo explosivo, impulsivo, que saca a espada, arranca a orelha do soldado, que nega Jesus 3 vezes antes do canto do galo, mas depois se arrepende, pede perdão e se torna um grande baluarte do evangelho, do que Judas, que parecia ser uma pessoa maravilhosa, estava sempre ali do lado, sempre com sorrisos, sempre com boa amizade, e traiu o Salvador. Então eu prefiro Pedro, impulsivo. Eu prefiro pessoas como eu, como Leandro, muito love, que fala na cara o que pensa e que cria tanta inimizade porque as pessoas não querem ouvir a opinião de ninguém e não querem saber o que você pensa, do que pessoas como a maioria dos meus amigos que se diziam meus amigos e que hoje sequer olham pra minha cara. Então, cara, essa é que é a verdade. Eu prefiro, sabe, sentir a dor da verdade. Eu prefiro sofrer com a verdade do que ser manipulado pela mentira. Eu não aguento viver na ilusão da mentira mais. Eu já vivi um tempo, mas não dá mais. E a verdade está aí sendo estampada diariamente, bem diante da nossa lata. E antes mesmo de eu mostrar para vocês, né, mostrar para vocês aí o vídeo, a gente analisar, eu quero, por exemplo, mostrar para vocês, eu só não... será que vai dar para eu mostrar? Deixa eu ver aqui. Não acho que não vai dar para eu mostrar, porque eu posso tomar um strike de novo, e essa pessoa adora dar strike no meu canal, que ela já deu uma, né, a dona Rorô. Mas a dona Rorô, ela fez uma declaração no Instagram dela, eu não vou botar a cara dela de novo aqui, pra ela não... né, então eu não vou poder também mostrar pra vocês vão ter que confiar no que eu tô falando, tá? Se vocês quiserem. Mas depois eu com mais calma, como eu cheguei atrasado, a minha intenção era fazer isso, mas não deu certo. Com mais calma eu vou pegar numa próxima live e vou ali... esconder o nome da pessoa para que ela não tenha a oportunidade de dar strike em mim, sabe? Como a maioria das vezes ela faz, aquela infeliz pessoa, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui um conteúdo interessante que me enviou aqui, uma fonte. E essa fonte me mandou isso aqui para mostrar como é que o Lacronaldo Gonçalves ele já passou de todos os limites da situação, com certeza. Isso daí não tem condição, não tem condição. E o Lacronaldo Gonçalves, inclusive, ele virou notícia, né? Por exemplo, num blog chamado Hugo Gospel, onde fala assim, cantor gospel Leonardo Gonçalves se juntou a Caetano Veloso em protesto político de partidos de esquerda. E aí o pessoal fala, a vergonha da Igreja Adventista brasileira tem nome, Lacronaldo Gonçalves. Bom, só para explicar a vocês, primeiramente, pelo que se diz, Leonardo Gonçalves não é mais atrelado ao adventismo, tá? Como ele próprio disse lá no vídeo, ele não representa os evangélicos. Que bom que ele assume isso, né? Eu fico muito feliz, né? Só que tem um problema, parece que ele se esqueceu daquela música Eu Quero Brilhar Por Ti. Eu não vou cantar ela pra não tomar strike da Novo Tempo, porque a Novo Tempo ela dá strike, tá, gente? Não pense não, mas eu vou falar a letra. Senhor, eu quero brilhar por ti, né? Quando o mundo se apagar, né? Eu quero... Mas tem uma parte dessa música que diz assim, ó. Às vezes parece que ser um cristão, né, é tão fácil em meio... É isso mesmo, a multidão.
Mas às vezes parece difícil entender. Ah, essa parte que é importante. Que apesar do Leonardo Gonçalves ter declarado lá em público em Brasília, junto com Caetano Veloso e os artistildes mamateiros da Lei Rouanet, o Leonardo Gonçalves, ele disse o seguinte, que ele não representa os evangélicos. Ou seja, o que ele está querendo dizer ali? Que ele não é exemplo. E ele vai dizer isso. Se você for nas redes sociais dele para poder... Eu já fui burro a esse ponto, de ir lá na rede social dele e tentar questioná-lo e tentar debater com ele. E a única coisa que eu recebi foi uma lacrada, né? A gente só ganha de volta lacrada. E assim, aquela sensação de que você foi humilhado, sabe? Porque eles têm esse comportamento de superioridade que pronto, eles te colocam embaixo. Eles são os pseudo-intelectuais da igreja e da política e da sociedade. São essas as pessoas que são os pseudo-intelectuais. Na verdade, eles se consideram os intelectuais. Quem chama eles de pseudo-intelectuais somos nós, né? Mas eles são os intelectuais, são os inteligentes, né? São aqueles que falam assim, que se tivesse no Dragon Ball, a fala perfeita pra ele seria essa aqui, ó. O miserável é um gênio. O miserável é um gênio, né? Leonardo Gonçalves é um gênio. Gênio da música. Fala várias línguas. Fala judeu. Fala alemão. Fala inglês. Um poliglota, né? Cara inteligente. Leu vários livros. Multi-instrumentista. Artista completo. Cara fantástico, mano. Meu Deus, o cara é inteligente. Mas calma aí que eu vou chegar lá. Aí eu estava vendo aqui uns conteúdos aqui, o pessoal me mandando e tal, a galera mandando coisas pra mim. Tô tentando encontrar aqui quem foi que me mandou, né? Que eu não tô achando aqui agora. Deixa eu ver quem foi que me mandou esse material. Tá aqui, também não tá aqui. Eu ia baixar direitinho, mas acabou que eu não consegui, né? Mas, bom, enfim. O cara simples... Mas eu vou resumir pra vocês o que tava nesse material que eu não tô encontrando aqui agora. Vocês vão ter que confiar na minha palavra, mas tá lá. Que é o seguinte, olha... no Instagram lá, a Dona Rorô, uma ex-cantora da Igreja Adventista, ex-cantora da Novo Tempo, que não é mais cantora por ter assumido a sua opção sexual, né? A sua orientação, sei lá como é que fala esse negócio, né? Que ela é uma pessoa LGBTQ e ela então assumiu um namoro lésbico dela junto a uma menina, né? E que pelo que inclusive eu fiz uma live, depois eu tive que tirar do ar porque ela deu um strike na live, né? E essa pessoa, a Dona Rorô, ela simplesmente assumiu esse namoro e quando eu fiz a análise das postagens, do período das postagens, eu pude observar o seguinte, que ela já namorava essa menina enquanto cantora da Novo Tempo. Eu pude fazer essa análise. Então, quando eu fiz essa análise, imediatamente a Dona Rorô, ela simplesmente deu um strike num vídeo meu, nesse vídeo, no caso, né? Ela deu um strike e derrubou o vídeo e eu fiquei ali perigando, inclusive, perder meu canal. Então, por isso eu não falo o nome dela e por isso também muito difícil eu mostrar aqui pra vocês o print da postagem dela, mas eu posso falar sobre, né? Sem dar nomes. Bom, resumindo nessa postagem no Instagram da Dona Rorô, essa recente postagem, a pessoa estava simplesmente, a Dona Rorô estava dizendo o seguinte, agradecendo, né, porque a vida dela, finalmente ela se libertou das correntes que a igreja colocava nela e o caramba quatro. E uma coisa mais ou menos assim. E adivinha só, quais foram as pessoas que estavam lá curtindo e aplaudindo, né, mais uma vez, toda essa pataquada. Tava lá Ronaldo Gonçalves, tava lá Joyce Carnassali, tava lá os mesmos de sempre curtindo essa situação. Bom, em relação ao fato de que a Dona Rorô, ela tem lá o seu relacionamento homossexual, eu não tenho nada a ver com isso, já cansei de falar. As pessoas fazem da vida dela o que elas quiserem. Eu não tenho nada com isso, eu quero que vá ser feliz e que se lasque todo mundo. Mas o que chama a atenção são os nossos cantores, tirando lá Ronaldo Gonçalves, que pelo que se sabe, ele não se considera mais parte do adventismo, é o que foi dito por aí, não sei se isso procede, é apenas uma suposição de fontes, então eu não sei, sinceramente, eu não tenho como afirmar. Mas acontece que Joyce Carnassali, por exemplo, acabou de se rebatizar na igreja. E nós, inclusive, achamos muito bom que ela se rebatizou. Eu, por exemplo, no meu canal, eu fui um cara que, inclusive, eu fui solidário à situação que ela passou. Recentemente, a Joyce Carnassali passou por uma situação horrível, em que ela teve o celular dela roubado. Eu fiz uma live sobre o assunto. E pessoas que se diziam amigos da Joyce Carnassali divulgaram informações que não era para divulgar. Enfim, uma coisa horrível. Ela recebeu, inclusive, ameaças dos caras que roubaram o celular e tal. Então, assim...
Essas pessoas que como a Joyce que acabou de se rebatizar, tá lá no Instagram da Dona Rorô, curtindo, comentando, batendo palmas pra Dona Rorô quando a Dona Rorô diz que a igreja é um problema. No sentido de que colocava amarras na vida dela. Gente, a igreja não é o problema são as pessoas. Eu canso de falar isso aqui. A gente tem que saber a diferença entre igreja, entre instituição, no caso empresa, associação, divisão, união, e pastores. Igreja é uma coisa totalmente... Gente, religião, fé, o que você acredita, o amor que você tem por Deus não tem nada a ver com o que os homens fazem. Deus não pode receber a culpa pelo que os homens fazem. Será que é tão difícil entender isso aí? Pelo amor de Deus. Você segue a Cristo e não aos homens. Eu falo isso aqui o tempo todo. Então não se espante se aquelas pessoas que você admira te decepcionarem, porque é isso que vai acontecer. E ponto final, não tem pra onde correr não, meus amigos. É isso que vai acontecer e acabou. Mas aí eu fiquei espantado porque quem estava lá também? Lacronaldo Gonçalves. Estava lá Lacronaldo Gonçalves curtindo e comentando lá, mais uma vez, uma postagem de Dona Rorô, né, exaltando a homossexualidade e culpando a igreja que colocava amarras nela. Bom, daí a gente já começa a observar que não se trata de uma transformação de quem era o Leonardo Gonçalves no passado e quem é ele hoje, mas sim de uma revelação do que ele sempre foi. Poxa vida, um cara que teve tudo, gente, pelo amor de Deus, um cara que teve bons estudos, boas escolas, boa vida, filho de um ex-integrante do Arautos do Rei, Francisco Gonçalves, era integrante do Arautos do Rei, pelo amor de Deus. Um cara que cresceu em berço de ouro, que foi criado com leite com pera, estudou nas melhores instituições educacionais da Igreja Adventista, viajou para fora do país, aprendeu música na Alemanha, aprendeu a falar alemão. Pelo amor de Deus, cara, como é que esse cara me sobe num palco da esquerda junto com artistas que são o churume da cultura brasileira? Gente, pelo amor de Deus, para falar isso que nós vamos ver agora. Ai, gente, chega a dar dó, chega a dar dó. Mas vamos analisar esse vídeo aqui que tá em todas as redes sociais, que tá em todo lugar, gente. Ele tava lá no local público com algumas centenas de pessoas. Tá, algumas milhares de pessoas. Milhares é 1000, tá, gente? Não é milhões, né? Se eu falasse milhão, mas não tinha nem 1 milhão ali, com certeza. Aliás, foi uma manifestação com pouquinha gente, tá? Em comparação aí a manifestação dos caminhoneiros, a do 7 de setembro, tinha bem pouquinha gente ali. Mas vamos lá, gente. Veja aí comigo, acompanha comigo. Acompanhe comigo no replay. Essa fera aí, bicho. Às 7h37. Que decadência, hein? Mas que decadência. Deixa eu só botar um filtro aqui. Beleza, olha aí, ó. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Olha lá. Vamos analisar o vídeo ponto a ponto. Apenas 43 segundos, que vai levar pelo menos 15 minutos pra gente analisar. Vamos lá, olha aí. Junto comigo. Segura. Boa tarde. Boa tarde. Saúdo a todas e todos com a paz do Senhor. Oh, no, 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 no. Primeira coisa que não dá pra acreditar. Meu Deus, as professoras de português desse menino devem estar tudo se matando. A professora de português do IPAI, que deu aula pra esse menino... peraí, ele estudou no IPAI? Não, ele não estudou no IPAI, não. Não, ele estudou no IPAI, não. Ele estudou no IASP, né? Antes de ser o NASP. A professora de português que deu aula pra esse menino no IASP deve estar assim, meu Deus! Ô Lacronaldo! Foi tanto esforço da minha vida! E você tá destruindo a língua portuguesa! Ai, meu Deus! A pessoa que chega a esse nível de cara, meu Deus, isso é demência, cara. Uma pessoa que não consegue compreender que já existe uma palavra que veio do latim, que já engloba todos. Boa noite a todos. A palavra todos, apesar de ter o sentido masculino, todos é plural. Na língua portuguesa, todos é plural. Que se refere a todos que estão presentes. Mulheres, homens. Quando a gente fala boa noite, senhoras e senhores, sim, porque senhoras e senhores
tem gênero, mas a palavra todos não tem. Meu Deus, não precisa você ter faculdade para saber isso, tá? Quando você fala senhores, você tá falando a homens. Senhoras. Ah, Leno, mas por que tem a variação todas? Porque você pode estar numa situação em que você só tá falando para mulheres. Então não tem cabimento você falar assim, boa noite a todos, onde só tem mulheres. Então, boa noite a todas. Mas quando a gente fala todos, a gente sabe que todos, na língua portuguesa, se refere a todos, todos. Homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, transexuais, homossexuais, LGBTQIA+, sem gênero, cisgênero, C pra frente, 2 pra trás, bolinha, salto e pulo. Salto e pulo foi ótimo. Agora eu que tô errando o português. Mas enfim. Mas o interessante que eu quero voltar pra vocês aqui, volta o vídeo aqui, ó. Olha aqui. Observe que até ele, você consegue observar que ele não se leva a sério nessa imbecilidade que ele falou. Isso, é claro, é minha opinião, tá? Eu tô fazendo uma análise do vídeo, não tô dizendo que é isso, não é um fato, é minha opinião. Observando o vídeo, eu consigo observar que até ele não consegue levar a sério esta porcaria, sabe? Esta porcaria que ele diz como início da sua fala insignificante em meio a uma plateia de esquerdistas, pessoas que são extremamente contra a tudo que significa o evangelho e aos cristãos. Vamos lá. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Não dá pra ser cristão e ser de esquerda. Não dá pra ser evangélico e ser de esquerda. Pelo amor de Deus, acorda, gente. Para de ser bobo. Não dá. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver esse pedacinho que eu quero dizer que vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Boa tarde. Primeiro que ele já vem com boa tarde. Boa tarde, que parece muito aquele... Ah, eu também. Ah, eu também. Olha o boa tarde dele. Boa tarde. Igreja. Quando ele fala todas e todos, olha o que acontece com ele. Saúdo a todas e todos com a paz do Senhor. Ele ri. Ele ri. Saúda a todas e todos com a paz. Ele ri. Ele não tá levando a sério o que ele tá dizendo. Ouve aqui. Saúdo a todas e todos com a paz do Senhor. Com a paz do Senhor. Acho que ele falou, meu Deus, o que eu tô fazendo? A que ponto eu tive que chegar pra chamar a atenção? A minha relevância como cantor, ela desapareceu porque tem muita gente mais talentosa do que eu hoje em dia. Tem muito mais gente ganhando mais dinheiro do que eu. Tem muito mais cantor gospel, cantor evangélico fazendo mais sucesso do que eu. Porque o tempo passa, querido. O tempo passa pra todo mundo. O tempo passou pra Cláudia Raia. O tempo um dia vai passar pra Ivete Sangalo. O tempo um dia vai passar pra todo mundo. Vai passar pro Gustavo Lima. Vai passar pra mim. O tempo passa. Ninguém fica... São poucas as pessoas, Lacronaldo, que se tornam lendas. Lendas. São poucas as pessoas que se tornam lendas. Eu posso citar algumas para vocês. Você pode não concordar com a vida pregressa ou a vida que essas pessoas levavam, mas de fato elas são lendas. Por exemplo, o rei do pop, Michael Jackson. Você pode não concordar com a música, você pode dizer que ele não é cristão, mas de fato, para a sociedade num todo, Michael Jackson é uma lenda. Tá, mas vamos falar, por exemplo, dentro do meio cristão. Roberto Rabelo, uma lenda do programa A Voz da Profecia. Uma lenda. Não os componentes, mas o Quarteto Arautos do Rei é uma lenda. Eles se tornaram lenda. Pode entrar, sair, mas o Quarteto Arautos do Rei será sempre o Quarteto Arautos do Rei. Pessoas assim, ou instituições, ou grupos, ou projetos, se tornam verdadeiras lendas. Leonardo Gonçalves, ele era para ser uma lenda. Mas pelo caminho que ele está indo, ele vai ganhar apenas o esquecimento e o desprezo. Porque todos que se unem à esquerda começam a cair e passam a ser conhecidos, sim, como lendas da corrupção, da mentira, da desgraça, de tudo que é ruim, inclusive aqui no nosso país. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Gente, Joe Biden, que inclusive pastores adventistas estavam torcendo para que ele ganhasse, tá acabando. O mundo inteiro tá sofrendo por causa daquele líder fraco e débil que está lá nos Estados Unidos agora.
né? Os democratas, no caso os esquerdistas lá dos Estados Unidos, queriam tanto que a esquerda voltasse ao poder, voltou. Olha o que está acontecendo. Guerra, rumor de guerra, mas tudo isso a gente sabe que é profético. Então era necessário que acontecesse. Agora o que eu tenho que analisar é que lá Ronaldo Gonçalves poderia de fato ser apenas uma lenda, mas o caminho que ele está decidindo tomar é justamente o que diz a música Volta, só que ao inverso, sabe? Ao contrário. Lembra? Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus, né? Que abriu o Mar Vermelho lá, lutava pelos seus. Aí ele fala, mas aí ele decidiu seguir outros caminhos. Decidi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. E eu, no caso a música dele lá diz, né? E eu apenas escutava a voz de Deus me chamando para voltar. E aí ele fala, Senhor, quero me entregar. Nos seus caminhos quero andar e segurar as tuas mãos. Gente, o que o Leonardo Gonçalves está fazendo agora é justamente o contrário. Ele estava lá com Deus. É tipo assim, a música Volta fala assim, eu me afastei de ti, mas aí o Senhor me trouxe de volta. Só que agora ele está se afastando de novo. Ele pode até não estar se afastando como cristão, ele pode acordar de manhã, ele pode se ajoelhar, ele pode ler a Bíblia. Se bobear, Leonardo Gonçalves tem mais comunhão de estudo da palavra do que eu. Mas o fato é que o caminho que ele está seguindo dentro da política é um caminho que naturalmente vai afastar Leonardo Gonçalves da vontade de Deus. Simples assim. Bom, é claro que isso é minha opinião, tá? Quero deixar claro aqui. Porque, na minha visão, é impossível ser cristão e ser de esquerda. É impossível ser cristão e defender comunismo. É impossível ser cristão e defender socialismo. É impossível, gente. Não dá, galera. O único lugar que o socialismo daria certo será no céu. Fora isso, não vai rolar. Capitalismo é o que gera renda, é o que faz você ter emprego. Não adianta você ter raiva dos empresários, ter raiva do seu chefe. Chefe é chato mesmo, mas você tem que lembrar que é graças aos empresários e que você tem emprego. Senão você faria o quê? Ah, já sei, Leandro. Todo mundo agora tá vendendo no Shopee. Todo mundo tem loja virtual. Quando todos tiverem loja virtual, 100% da população mundial, todo mundo tiver loja virtual, todo mundo vender tudo, como é que faz? Não dá, cara. Capitalismo. Todo mundo fala que a China é comunista. Mas a China é o país mais capitalista que existe. Né? É só você olhar o AliExpress, olhar o Shopee, olhar o Wish, olhar todos esses sites aí, né? Não tem país mais capitalista. Um país que falsifica tudo, vende tudo mais barato. É a lei da oferta e procura. Tecnologia, roubam tecnologia, né? Pega lá a Samsung, vai lá e lança um telefone, vai lá, os chineses imitam um telefone igualzinho. O iPhone lança uma tecnologia, vai lá, os chineses imitam tudinho. É assim, sem contar que, pra quem entende bem do que eu tô falando, sabe também que a própria iPhone compra peças da China pra montar o iPhone. Né? Tá escrito Made in China, que esse fone de ouvido que eu tô ouvindo aqui é da China. Você tá entendendo aí? Esse microfone que tá aqui montadinho é da China. Porque é mais barato e é uma tecnologia boazinha. Essa mesa de som que tá aqui, que tá querendo queimar, não é da China. É brasileira mesmo. Mas deve ter peça da China aí dentro. Então, falando de tudo isso assim, eu só fico observando que o Leonardo Gonçalves tá indo pra um caminho que só vai restar pra ele o esquecimento. Porque olha com quem ele está se juntando. Com artistas decadentes. Tudo bem, Caetano Veloso foi um grande nome da música popular brasileira no passado. Hoje, Caetano Veloso vive apenas de quê? Do seu sucesso que já passou. Respeito ele como artista, mas é impossível respeitar Caetano Veloso como uma pessoa que influencia na política. É impossível respeitar Caetano Veloso como um intelectual. Não dá pra respeitar. E adivinha com quem Leonardo Gonçalves se junta? Com esses artistas decadentes. Diga-me com quem tu andas, que eu vou te dizer quem és. Lá, Ronaldo, você se tornou um artista decadente? A ponto de ter que se unir com as pessoas decadentes? E não venha me dizer que você tá fazendo isso por causa do meio ambiente, não. Porque eu tenho certeza que você é o tipo de cara que pega a sacolinha do supermercado e coloca na lata de lixo pra poder jogar o lixo fora e a sacolinha não é biodegradável. Não me vem com esse papo. Isso aí é tudo conversa, na minha opinião. Por isso que eu prefiro me decepcionar com a verdade do que ser manipulado pela mentira. Vamos continuar no vídeo? Vamos lá.
Depois da risadinha que ele deu, que vocês acompanharam, repita, ó. Com a paz do Senhor. Senhor. Talvez muitos de vocês não me conhecem. Com certeza muitos daqueles ali não te conhecem porque eles preferem ouvir detonautas, né? Eles preferem ouvir funk do que música da igreja. Mas provavelmente muitos te conhecem sim. Também não se faça de humilde, até porque, cara, você é um dos cantores gospel mais conhecidos do Brasil e do mundo. Então, claro que muita gente já te conhecia. Meu nome é Leonardo Gonçalves e eu sou cantor evangélico. Engraçado como é que a pessoa simplesmente não consegue mais assumir quem de fato ele é. Leonardo Gonçalves perdeu a identidade. Ele não consegue dizer, eu sou um cantor adventista. Não, eu sou um cantor evangélico, eu sou um cantor gospel. Mas isso já é bem antigo, né? Isso já é bem velho, né? Tem muita gente que acha que eu não deveria estar aqui. Com certeza, eu estou entre elas. Talvez tenha até gente entre vocês que acha que eu não deveria estar aqui. Com certeza tinha uma galera que tava lá pensando, esse cara é doido, bicho, o que ele tá fazendo aqui? Tem nada a ver isso aqui com ele. E eu não me arvoro a falar por todos os evangélicos. Que bom! Que bom que você não se arvora a falar por todos os evangélicos. Porque quando esse vídeo foi ao ar, eu pude observar nas redes sociais quantas pessoas fizeram questão de dizer claro para você, Lacronaldo, só você não quer perceber que quem te defende é apenas a sua bolha. Porque as pessoas que têm um tico e um teco funcionando, para as pessoas que não vivem em Marte, para as pessoas que conseguem raciocinar, elas simplesmente percebem que você de fato não as representa. Mas só porque você tem 1 milhão de seguidores, 1 milhão e pouco, 2 milhões, não sei aonde, não sei o que, não sei o que, você acha que isso é suficiente. Só para te informar, se eu não me engano, o mundo tem mais de 200 Peraí, qual é a população? Eu não vou saber te dizer. Então deixa eu pesquisar, que é melhor para não falar besteira aqui. No Brasil tem 200 e poucos milhões. População mundial hoje. Quanto que é a população mundial hoje? Vamos lá. Aqui, ó. Números da... Ai, meu Deus. É o quê? 41 bilhões? Meu Deus. Não, peraí, não é isso não. Tá doido? Ai, meu Deus. A população mundial aumentou 74 milhões. Ah, tá. A população mundial, ela tem 7,8 bilhões. Isso foi... E teve um aumento de 74 milhões em 2021. Tá? Então ela tá um pouquinho mais de 7,8 bilhões. Deixa eu te contar uma coisa. 1 milhão diante de 7,8 bilhões é igualzinho, Lacronaldo, a minha situação de ter 18 mil inscritos em comparação aos 35 milhões os 38 milhões do Felipe Neto ou dos 43 milhões do Whindersson Nunes. Eu sou uma areia no deserto. Eu sou uma gota no oceano. Os seus 1 milhão de seguidores que apoiam as imbecilidades que você tem feito é uma gota no oceano em relação a toda a sociedade real, a sociedade que vive, a sociedade que não teve as mesmas condições que você teve e que ao invés de você estar usufruindo de todas as boas oportunidades que você teve na vida, você está jogando tudo no lixo para poder se unir a artistas decadentes e a uma visão de mundo que só dentro da bolinha dos playboyzinhos e patricinhas da igreja que dá certo. Porque pessoas que vivem de verdade, que têm que acordar de madrugada para ganhar o pão de cada dia, que sofrem por não ter como pagar as próprias contas, que não conseguem pagar o aluguel no final do mês, que sequer conseguem pagar na internet, pessoas como eu, Lacronaldo Gonçalves, que tem um pingo de inteligência na cabeça, sabe que o caminho que você está seguindo é um caminho péssimo. Então, tenha certeza, você não tem a menor condição de se arvorar a representar todos os evangélicos. Você nunca o fará. E se um dia fez, você deveria ter aproveitado isso. E o que a gente está vendo é que você não está aproveitando. Só que eu quero te lembrar de uma coisa, Lacronaldo. Na música que você cantava, diz assim: às vezes é difícil entender que um cristão é exemplo mesmo sem o querer. E parece que você esqueceu disso também. Mesmo você pagando de intelectual, pagando de político resistência, pagando de esquerda caviar, esquerda limpinha, quase um MBL, você tem que se lembrar que mesmo que você não queira, e mesmo que você tenha esse discurso pronto de dizer que você não representa os evangélicos, você é exemplo mesmo sem o querer. E hoje você está sendo um péssimo exemplo. Não. Eu não represento os evangélicos do Brasil. Com certeza não. Agora, os evangélicos que estão no Congresso também não. Quem é você para dizer isso?
Como você pode... Aí eu tenho que falar sobre o julgamento. Ué, pelos seus frutos os conhecereis. Cara, claro que tem evangélicos no Congresso que não prestam. A gente sabe disso. Mas quer dizer que nenhum lá presta? Não tem nenhum evangélico no Congresso que presta? Bom, eu posso pelo menos citar uma, que inclusive é adventista do sétimo dia, e tem uma situação atrás da outra provado que ela é falsa. Tem uma deputada estadual aí adventista que tá dando uns vacilos. E como esse ano é ano de eleição, 2022, já começou a se agarrar nos presidentes das associações paulistas, porque afinal de contas 2022 é ano de eleição. Fique atento quem você vai votar. Muitas vezes os adventistas, candidatos adventistas, vêm com discursos maravilhosos de que vão olhar pela igreja, mas olha, não se engane não, eles realmente de fato estão olhando para si mesmos. Agora, eu concordo com você, nessa parte eu concordo com você, Leonardo Gonçalves. Muitos dos cristãos que estão no Congresso hoje não representam os evangélicos. É verdade. Mas a verdade é que nós temos um Congresso muito sujo. Independente de serem cristãos ou não, eles não representam sequer o povo brasileiro. Por isso que em 2022 é necessário votar direito, para que nós possamos ter realmente representantes que queiram o bem do povo. Não reclame depois você que votou no Tiririca, porque você vai ter um palhaço. Simplesmente você vai ter um palhaço, de verdade, fazendo palhaçada ao invés de estar, de fato, se preocupando com os problemas da sociedade. O Congresso tem que ser mudado pelo voto. Mas enfim, essa parte aqui nem adianta comentar muito não. Mas vamos lá, vamos pro resto. Eles também não representam os evangélicos do Brasil. Não representam. Tampouco. Existem muitos evangélicos pelo clima. Boa tarde. Uma bobagem. Tampouco existem muitos evangélicos pelo clima. Olha que idiotice. Ele está dizendo que a gente, os evangélicos, eles não se preocupam com o clima. Uma grande balela. O povo evangélico é preocupado com o meio ambiente, é preocupado com o bem-estar social, é preocupado com uma série de coisas. Claro que falta conhecimento de muitos de nós, mas não significa que nós não nos preocupemos. Esse discursinho é discursinho realmente político de palanque. Eu vou repetir uma coisa para vocês que eu falei recentemente. Leonardo Gonçalves irá se candidatar a alguma coisa. E é bem capaz de se eleger. Por quê? Porque tem uma renca de seguidores que confundem capacidade musical ou capacidade de talento com capacidade política. O fato de uma pessoa cantar bem, falar bem, ser um bom locutor, um bom apresentador, um bom cantor, um bom pastor, não significa que ele será um bom político. Mas, depois não reclame. Se você estiver sendo direcionado, se a gestão da sua cidade, do seu estado, estiver sendo realizada por pessoas que não sabem o que estão fazendo. Porque você que vota errado. Então você tem que votar certo. Mas eu tenho certeza que, assim, na minha opinião, eu tenho certeza que lá Ronaldo Gonçalves vai se candidatar a alguma coisa. Porque esse caminho que ele tá indo, mano, sabe, quando tu pensa que acabou, que não tinha como chegar mais no fundo do poço, a pessoa chega. Mas, bom, agora fechando a análise. Qual é a parte mais terrível dessa história toda, dessa participação do Lacronaldo Gonçalves junto a Caetano Veloso e artistas medíocres e decadentes do Brasil? A verdade, gente, é uma pergunta que eu preciso fazer, que é o que mais me chama a atenção. Duas coisas, na verdade. Saúdo a todas e todos com a paz do Senhor. Saúdo a todas e todos com a paz do Senhor. Saúdo a todas e todos com a paz do Senhor. Como que uma pessoa estudada, inteligente, capaz, talentosa, que teve diversas oportunidades na vida, tem a cara de pau de subir num palco e falar saúdo a todas e a todos? Aguarde, em breve, Lacronaldo estará falando todes. Aí a profecia se cumpre. Aí Deus volta. Ele sabe que não precisa falar todas e todos, mas ele está num meio que ele precisa lacrar. E aí, toda a postura intelectual e inteligente de Leonardo Gonçalves acaba de cair por terra na minha visão. Porque uma pessoa inteligente, ela sabe que não precisa falar todas e todos. Todos e todas. Ela sabe. Mas ele precisa lacrar. Porque ele tá num meio que vai ficar feliz com isso. Nem ele se levou a sério, ele deu risada. E a segunda coisa que me chama a atenção é justamente isso aqui, ó. A camisa 7. A camisa 7, que ele sempre usou. Desde sempre ele usou. Ele lançou essa moda, gente, na igreja adventista.
Eu lembro que quando lá Ronaldo Gonçalves comprou a primeira camisa com o número 7 escrito, essas camisas começaram a ser vendidas nos céus das associações. Essas camisas começaram a ser vendidas nas casas abertas. Essas camisas começaram a ser feitas. Todo mundo passou a usar esse raio dessa camisa escrito 7. Eu tive uma camisa escrito 7. Isso só prova pra gente que nós somos pessoas que somos sim influenciados. Bom, mas eu prefiro ser um influenciador do que ser influenciável. E hoje eu mudei. Hoje, dificilmente, pessoas só porque são famosas ou só porque são bem-sucedidas me influenciam. Mas eu tenho que dizer assim, eu tenho muita vergonha do Ronaldo Gonçalves. Não que isso faça alguma diferença na vida dele, mas eu tenho que dizer que eu, Leandro Silva de Freitas, vulgo Leandro Muito Love, eu tenho vergonha do Leonardo Gonçalves. Eu lembro quando eu troquei meu CD com ele, quando eu gravei o meu CDzinho bem pobrinho, bem inferior à produção maravilhosa dele, que as cordas foram feitas fora do país, as cordas do primeiro CD, aquele CD que impactou tantas pessoas e durante tantas gerações, aquele CD com aquela música Getsemane, com a música Volta. Eu troquei com ele o CD, eu dei meu CD pra ele, meu CD bem vagabundinho, feito ali com MIDI ainda, com instrumentos de MIDI no teclado, enquanto dele cordas internacionais. Leonardo Gonçalves me envergonhando hoje. E hoje eu tenho que dizer pra você, cara, que arrependimento eu ter um dia admirado você. Da mesma forma que eu me arrependo e me decepcionei profundamente com o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, mamãe falei, eu tenho que dizer aqui em público, eu estou gigantemente decepcionado com o Leonardo Gonçalves, vulgo Ronaldo Gonçalves, ou Ronaldo Gonçalves, vulgo Leonardo Gonçalves. Não sei quem, afinal de contas eu não sei quem é você. Eu não sei que duas caras é você, mas de uma coisa eu sei, nada tem a ver com transformação ou mudança, mas apenas com revelação do que de fato você é. Que decadência um cristão dividir palanque com a esquerda. Que decadência maior ainda é ver um cara tão inteligente como o Leonardo não saber falar o português correto. Só para poder, sabe, seguir uma cartilha, uma agenda, um grupelho, uma galerinha que acha tão importante mudar a língua portuguesa, porque na visão deles as pessoas se sentem excluídas quando você não fala assim. Cara, eu acho, resumindo, Leonardo, eu achava que você era inteligente e eu descobri que você não é.